No ano de 2093, monstros mortais de origem desconhecida apareceram de repente e atacaram a humanidade, que parecia estar enfrentando uma destruição total. Esses monstros eram super fortes e podiam destruir cidades inteiras, queimando todas as ruas e fazendo as pessoas fugirem. Ao mesmo tempo, a taxa de criminalidade ao redor do mundo continuava a aumentar ano após ano. Era um período muito sombrio para a população, com tudo em caos. O caos reinou por quase 2 anos, e nem os governos nem as forças de segurança conseguiram conter a onda de destruição. No entanto, justo quando tudo parecia perdido, uma figura poderosa e misteriosa conhecida como Zero, o primeiro super-herói da história humana, surgiu no ano de 2095, possuindo grandes poderes. Ele sozinho aniquilou incontáveis monstros e derrotou os criminosos mais poderosos do mundo. Não apenas exterminou hordas de monstros, mas também conseguiu derrotar o temível Senhor do Rei Demônio, cortando-o ao meio em uma feroz batalha para trazer de volta a paz ao mundo. Após essa vitória, com suas grandes conquistas, ele inspirou a criação de uma Liga de Heróis, que se tornou a esperança da humanidade. Graças aos seus esforços, mais super-heróis se juntaram à causa, e pouco a pouco, a humanidade conseguiu restaurar a paz. No entanto, após liderar a batalha que trouxe a normalidade de volta ao mundo, Zero desapareceu sem deixar vestígios. Anos depois, no ano de 2100, a vida parece ter voltado ao normal. Vemos um grupo de pessoas em frente a uma grande tela anunciando o 5º filme sobre Zero, que se tornou uma lenda urbana. É nesse momento que conhecemos Lin Jai, o protagonista desta história, que parece incomodado com a atenção que o herói ainda recebe. Enquanto caminha pelas ruas, ele ouve um grupo de mulheres gritando animadamente sobre ver uma equipe de jovens heróis de classe C liderados por um garoto chamado Shi Shen. Shi Shen se apresenta ao público, agradecendo pelo apoio que ajudou seu grupo, o Sunrise, a alcançar a classe B. No entanto, a situação muda rapidamente quando um tiro é ouvido no meio da multidão. Um grupo de criminosos liderados por alguém chamado Haishu aparece furioso, afirmando que os heróis haviam ferido um membro de sua família e, como resultado, estavam ali para se vingar. Haishu, um criminoso de classe C, causa pânico na multidão, fazendo todos correrem. Os heróis da equipe, sem perder a compostura, começam a usar seus poderes para confrontar os atacantes. O pianista do grupo demonstra habilidades de controle magnético, fazendo com que as armas do criminoso sejam atraídas para ele. Os outros membros também se juntam à batalha. O baterista, usando suas baquetas, consegue derrubar vários inimigos, e o guitarrista, com extrema velocidade, derrota outros com grande habilidade. No entanto, Rei, o líder, não desiste facilmente, e após receber um golpe poderoso, começa a crescer em tamanho, exibindo uma força incrível. O que não sabíamos sobre essa história é que ela havia orquestrado toda essa luta para subir de patente. Mas o criminoso, sentindo-se traído agora, só quer derrotar o líder da banda musical. Enquanto os membros da banda tentam parar Rei, um garoto aparece se apresentando como Jian Chen. Ele afirma ser um herói de rank E, o mais baixo, e usa luvas de alta potência. Embora suas tentativas de parar Rai pareçam desajeitadas e sem sucesso, ele não desiste. Cada vez que se levanta após ser derrotado, ele demonstra uma determinação inabalável que começa a chamar a atenção dos presentes. Jian, embora não seja muito forte, continua desafiando o criminoso com vários gadgets que têm pouco efeito. Mesmo assim, sua perseverança irrita Rei, que começa a atacar com mais força. Jian declara que protegerá o protagonista Lin Jai, mesmo que isso lhe custe a vida. Isso surpreende Lin Jai, que não consegue deixar de se sentir tocado pela bravura do jovem. Finalmente, Lin Jai decide intervir, revelando seu verdadeiro poder pela primeira vez. Ele convoca uma quantidade massiva de energia e a usa para atingir Rei, deixando-o inconsciente com um único golpe. O público fica chocado ao ver a força de Lin Jai, sem saber que esse ato revela algo mais profundo sobre ele. Após a luta, Jian se aproxima de Lin Jai e pede para formar uma equipe. Nesse momento, um carro luxuoso para ao lado deles e uma mulher de cabelos prateados sai. É Dong, conhecida como a Feiticeira do Inverno, uma heroína de alto escalão responsável pela segurança da cidade. Dong pergunta o que aconteceu e, embora Jian tente se apropriar do crédito por derrotar Rei, logo percebe que Lin Jai desapareceu da cena. Naquela mesma noite, Lin Jai retorna para casa e encontra sua irmã Yulin discutindo com um jovem rico que estava tentando cortejá-la. Quando Lin pergunta por que ela rejeitou o rapaz, ela responde que seu coração pertence apenas a Zero, o famoso herói lendário. Isso preocupa Lin Jai, pois sua irmã não deve descobrir seu segredo. Ele é Zero. Quando Yulin pergunta se ele encontrou um emprego, ele responde que não, o que a irrita, e ela o repreende por não ajudar em casa. No meio da discussão, Jian Shen chega à casa deles oferecendo um emprego bem pago como membro de sua equipe de heróis. No dia seguinte, relutantemente, Lin Jai acompanha Jian Shen até a Associação de Heróis para se registrar. Ao entrar, eles são recebidos por uma enorme estátua de Zero e outros heróis, o que faz Lin relembrar seu passado. Jian Shen explica que, após a vitória contra os monstros, o governo organizou um sistema para treinar e classificar heróis de A a S para manter a paz.
O primeiro teste que Lin deve passar é uma avaliação física, onde ele enfrenta um herói de classificação B chamado Yatan, conhecido por sua força formidável. Embora pareça uma batalha difícil, Lin Jai demonstra sua habilidade e surpreende a todos ao derrotar Yatan com facilidade. No entanto, sua história não termina ali, pois ele ainda deve enfrentar novos desafios que testarão tanto sua força quanto sua inteligência. Algumas horas depois, Yitan acorda no hospital se recuperando da batalha do dia anterior. Ao seu lado está Dong, que recorda com um toque de medo a impressionante força que o jovem herói exibiu durante a luta, deixando-a completamente astonada. Enquanto conversam, Dong diz a Yitan que Lin Jai tem um potencial notável, sugerindo que ele está à altura de um herói de classificação A, uma alta classificação entre os heróis. No entanto, ela lamenta que, apesar de sua força, as respostas que ele deu no exame de admissão foram simples e sempre levavam à mesma conclusão de eliminar o inimigo. Enquanto isso, outros aspirantes a heróis se reúnem em torno do quadro de avisos para conferir os resultados do exame. Jean, também um aspirante a herói, dá uma olhada nas notas de Lin Jai e não consegue evitar de zombar dele, já que ele conseguiu apenas 13 pontos, uma pontuação tão baixa que nem mesmo um aluno reprovado do ensino fundamental conseguiria alcançar de propósito. Essa humilhação pública irrita Lin Jai, que se afasta frustrado. No entanto, seu novo amigo segue e aconselha que, se ele realmente quer se tornar um verdadeiro herói, não pode contar apenas com a força bruta. Ele explica que, mesmo que alguém seja muito forte, sempre há limites, e por isso é essencial formar uma boa equipe para aumentar as chances de sucesso. Lin Jai responde que, se os outros são mais fracos do que ele, eles se tornarão apenas um fardo, questionando se alguém que depende dos outros pode realmente ser chamado de herói. Enquanto discutem isso, eles testemunham 3 homens com características animais começando a intimidar um garoto de estatura pequena que havia pontuado mais do que eles no exame. Os homens ameaçam o garoto, exigindo que ele deixe a associação de heróis. Lin Jai observa a cena friamente, esperando que alguém da associação intervenha, mas todos os presentes ignoram a situação, destacando a hipocrisia de um sistema que parece valorizar notas em vez da verdadeira essência de ser um herói. Apesar da atitude agressiva dos 3 homens, o garoto pequeno se recusa a deixar a associação, argumentando que eles não são verdadeiros heróis. Sua coragem provoca risadas dos agressores, que zombam dele dizendo que ser um herói como Zero, que morreu tentando salvar os outros, é um ato de tolice. Essas palavras inflamam a ira de Lin e Jean, que decidem intervir e confrontar os 3 homens bestas. No entanto, a diferença de força é evidente. Jean mal consegue desferir um golpe em seus oponentes e acaba sendo facilmente bloqueado. Antes que os agressores possam retaliar, Jian Lin intervém e bloqueia o ataque sem esforço, deixando claro que não tem medo de enfrentá-los. Os 3 homens se apresentam como os heróis D-Rank, do Triângulo Dourado, conhecidos por sua força bruta e temperamentos ruins. A tensão aumenta, até que um terceiro garoto aparece inesperadamente. Os homens bestas o reconhecem instantaneamente e reagem com medo. Ele é o fantasma divino aterrorizante, um garoto de Rank E que, apesar de sua classificação mais baixa, é conhecido por instigar terror em sua presença. Os 3 agressores rapidamente se dispersam, surpreendendo todos que testemunharam a cena. Após a fuga dos 3 homens bestas, o garoto de Rank E se apresenta como Tris. Lin e Jian ficam surpresos com o fato de alguém com uma classificação tão baixa conseguir intimidar os agressores. Tris, aparentemente impassível, explica que as pessoas daquela área o temem por causa de sua reputação, embora não entenda por que falam com ele de maneira tão amigável. Isso faz Lin perceber que Tris provavelmente não tem muitos amigos, e quando menciona isso, Tris mostra uma foto de uma garota mágica de um jogo mobile, dizendo que ela é sua única amiga. Esse comportamento deixa os meninos perplexos, mas Lin, com simpatia, o convida para se juntar ao grupo. Os 3 começam a conversar alegremente, e logo Tris fica emocionado a ponto de derramar algumas lágrimas, o que deixa os outros intrigados para conhecê-lo melhor. Eles perguntam sobre seu poder, e ele responde que é azar. Isso os confunde, e Tris começa a contar histórias de como sua vida tem sido uma sequência de infortúnios desde que era criança. Ele explica que cresceu em um orfanato, sendo o 13º filho, e um dia o lugar pegou fogo, deixando-o como o único sobrevivente. Ele foi então transferido para outro orfanato, que acabou sendo destruído por uma enchente, novamente deixando-o como o único a sobreviver. Desde então, onde quer que fosse, a tragédia o seguia, forçando-o a viver nas ruas. Ao narrar suas desventuras, fica claro que seus novos amigos começam a se sentir desconfortáveis e a se afastar dele. No entanto, Tris, tentando aliviar a tensão, comenta que nem tudo em sua vida é ruim. Ele conta que uma vez estava prestes a ser atacado por um monstro, mas Zero o salvou, o mesmo herói que os homens besta mencionaram, o que surpreende Lin, dado o respeito que ele tem por esse herói. Inspirado por esse resgate, Tris decidiu se tornar um herói e, com determinação, dá um leve soco em um pilar próximo. No entanto, seu soco é forte o suficiente para fazer o pilar desabar, causando uma evacuação de emergência. A situação piora quando uma enorme estátua de Zero começa a cair, ameaçando esmagar uma garotinha embaixo. Lin age rapidamente, desferindo um poderoso chute que destrói a estátua e salva a criança.
Essa façanha impressiona Tracy, pois ele não esperava tal demonstração de poder. Enquanto evacuam o prédio, Tracy percebe que mais uma vez causou caos devido à sua má sorte. Mais tarde, no hospital, é confirmado que, felizmente, não houve ferimentos graves e Tracy se reúne com o grupo. Ao seu lado está Young, deitado em uma cápsula, enfaixado devido aos ferimentos que sofreu durante o incidente. Embora os outros tentem minimizar a situação, o médico os avisa que Young teve muita sorte de estar vivo. Sentindo-se culpado, Tracy pede desculpas, mas Young, cheio de raiva, diz para ele ficar longe. No entanto, Lynn defende Tracy e repreende Young por maltratar seu companheiro. Apesar de tudo o que aconteceu, o grupo permanece unido e Tracy promete ser mais cuidadoso para evitar causar mais problemas. A equipe está relaxando, tomando sol no terraço de um prédio. Parece uma cena pacífica, mas na verdade eles estão esperando pacientemente que um grupo de criminosos se reúna e realize uma transação ilegal envolvendo itens suspeitos. Enquanto esperam, a equipe se organiza. Jean, Trish e Lynn recebem informações sobre uma remessa e se preparam para interceptá-la. Enquanto isso, Young está ocupado mantendo alguns de seus gadgets, demonstrando a meticulosidade da equipe. Finalmente, os criminosos chegam ao local e começam a discutir o produto que estão prestes a vender. É um soro com propriedades surpreendentes. Ele pode aprimorar as habilidades físicas de qualquer um que o consuma. Como demonstração, um dos vilões administra o soro a um sujeito que quase instantaneamente se transforma em um gigantesco monstro pegajoso, cuja aparência aterrorizante é apenas o começo dos problemas. O monstro tenta atacar os vilões, mas um deles, com um simples controle remoto, consegue controlá-lo. Esse controle preciso impressiona os compradores em potencial, que parecem muito interessados no produto. No entanto, justo quando o negócio está prestes a ser finalizado, a equipe de Lynn interrompe a negociação com estilo. O primeiro a entrar em ação é Young, que, usando seus poderes de teletransporte, rouba as armas dos vilões antes que eles possam reagir. Em seguida, um dos criminosos ordena que o monstro ataque, mas Trish, armado com uma metralhadora, responde rapidamente, disparando contra a criatura enquanto usa algo inesperado, comida apimentada. Acontece que o monstro é sensível a alimentos picantes, reagindo de forma incontrolável e atacando qualquer um em seu caminho. Isso coloca tanto os vilões quanto a equipe de heróis em perigo, já que agora precisam lidar com uma ameaça fora de controle. O caos continua enquanto o monstro avança em direção a Lynn, que está ocupado ajudando Jean a se levantar do chão após sua tentativa frustrada de voar com botas de hélice. Lynn, determinado a se redimir, convoca seu martelo de energia e, com um golpe impressionante, manda o monstro voando pelo ar, lançando-o diretamente em direção à cidade. No entanto, isso rapidamente se torna um problema, pois o monstro começa a causar estragos nas ruas. A equipe, ciente de sua responsabilidade, decide perseguir a criatura antes que ela cause mais danos. Eventualmente, Lynn alcança o monstro e o derrota com um único golpe, fazendo-o explodir em uma nuvem de slime. Jean, em um tom cômico e reprovador, repreende o protagonista por ter feito uma bagunça na cidade. Mas não acabou, pois Shen, em seu estilo característico, sugere uma solução, usando uma de suas invenções para limpar a bagunça. Infelizmente, a invenção falha e suas botas de hélice o fazem colidir diretamente com o que resta do monstro, que está começando a se regenerar. A equipe percebe que a situação está longe de acabar. O monstro ainda está causando problemas e não parece que vai parar. No entanto, após uma observação cuidadosa, eles descobrem seu ponto fraco. Jean, exibindo sua habilidade com invenções e destreza em combate, avança em direção à criatura, desviando de seus ataques com sua lança. Ele finalmente consegue atingir o ponto fraco do monstro, purificando-o e transformando-o em água limpa. Quando tudo parece ter voltado à calma, a equipe nota algo. Young está em pé sobre o que parece ser o corpo molhado de uma garotinha. A cena causa confusão e mal-entendidos entre os heróis, mas eles logo descobrem que a garota pode estar conectada ao monstro que acabaram de derrotar. Após a confrontação, a equipe retorna à sua base, trazendo consigo a garota que encontraram sobre o corpo do monstro. Ao chegarem, começam a discutir quem ela é e qual poderia ser sua conexão com a criatura que acabaram de vencer. É então que descobrem que a garota não tem pais e provavelmente era a pessoa dentro do monstro, controlada por algum tipo de experimento. A situação se torna muito mais preocupante, e todos tentam encontrar respostas, mas o problema é que a garota não pronuncia uma palavra. Enquanto conversam, a campainha toca, e Dong aparece trazendo informações vitais que podem esclarecer o que acabou de acontecer. Após passar algum tempo com a equipe, ele explica que tem investigado uma organização chamada Evolução Genética, uma suposta entidade de caridade que tem realizado obras beneficentes em todo o mundo. Eles ofereceram lares a centenas de crianças órfãs, algo que à primeira vista parece um ato altruísta. Mas por trás dessas boas ações há um segredo sombrio.
Segundo Dong, a organização na verdade está usando essas crianças como sujeitos de teste em experimentos genéticos, tentando aprimorar habilidades humanas por meio de métodos perigosos e antiéticos. Métodos? A garota que resgataram é uma dessas crianças experimentais, uma vítima dos experimentos da evolução genética. E o monstro que enfrentaram foi provavelmente o resultado desses experimentos fracassados. Ao ouvir isso, Lin entra em um estado de raiva incontrolável. Sua fúria é tão intensa que tudo ao seu redor começa a tremer, e seu poder libera uma espécie de pequena onda sísmica. Ele não consegue acreditar que aqueles que deveriam proteger os inocentes estão permitindo que coisas tão horríveis aconteçam, e sua frustração é palpável. É nesse momento que Jean, sempre a voz da razão, intervém para acalmá-lo. Ele lembra a Lin que há heróis de alto escalão envolvidos. Ela confirma as suspeitas de Shen, explicando que, apesar de todos os esforços para parar a organização de evolução genética, eles sempre parecem estar um passo à frente. A situação é mais grave do que imaginavam, e é aqui que a heroína revela um detalhe crucial. O cérebro por trás de toda essa operação é alguém dentro da própria associação de heróis. Isso pega a equipe completamente de surpresa. Eles não conseguem acreditar que alguém em uma posição de alto escalão dentro da organização que deveria proteger os inocentes está envolvido em um esquema tão cruel. A heroína explica que, após uma investigação exaustiva, descobriu que o próprio diretor da Associação de Heróis, um homem chamado Rui, é quem está orquestrando tudo das sombras. Rui tem manipulado os eventos para se beneficiar, usando os recursos da associação para encobrir seus experimentos ilegais. A equipe se vê diante de um confronto difícil com um dos líderes mais poderosos da Associação de Heróis, ou precisa encontrar uma maneira de parar seus planos enquanto a garota descansa sob seus cuidados. No entanto, o inimigo que enfrentam não é um mero vilão de baixo nível. Ele é alguém com recursos e poder dentro da própria associação, tornando o desafio muito mais complexo e perigoso. Um tempo depois, na rua, vemos a irmã de Lin e o Lin repreendendo-o porque ele de repente pediu ajuda para comprar roupas para uma garotinha. Ela grita com ele, fazendo com que todos ao redor olhem. Yang tenta explicar que a menina, a quem chamam de Mumu, foi resgatada durante uma missão e é órfã, então ele decidiu cuidar dela temporariamente. Ao ouvir isso, a irmã de Lin, embora inicialmente desconfiada e pensando que seu irmão poderia estar envolvido em algo suspeito, muda de atitude ao ver Mumu. A garotinha é adorável, o que faz Yulin a abraçar e perguntar se ela tem se alimentado bem. Lin a tranquiliza dizendo que ela tem comido doces, o que irrita um pouco sua irmã, pois ela considera irresponsável dar apenas comida não saudável a ela. Depois de esclarecer a situação, eles decidem ir às compras para as roupas de Mumu e depois planejam comer frango frito. Enquanto estão ocupados na loja, vemos o Triângulo Dourado observando o grupo à distância. Lin percebe que estão sendo observados, mas opta por não agir para não preocupar sua irmã e Mumu. Quando chegam à loja, encontram itens em promoção porque a loja está prestes a fechar em alguns dias, e a irmã de Lin pergunta se devem entrar. Jilin diz que está tudo bem e pede que eles esperem do lado de fora enquanto ele resolve alguns assuntos pendentes. Nesse momento, o Triângulo Dourado se aproxima do grupo. Lin se lembra de uma conversa com Dong, que explicou que para Rui, a organização genética, Mumu é muito importante e eles fariam tudo para recuperá-la. Quando Lin perguntou se Dong não poderia intervir para ajudar, Dong o alertou que a partir daquela noite, sua própria vida também estaria em perigo e que provavelmente enviariam assassinos profissionais para garantir o sucesso da missão. De volta ao presente, Jilin se dirige ao Triângulo Dourado, levando-os a uma área isolada para evitar causar uma cena. Os três homens agradecem por ele ter escolhido um lugar discreto e dizem que tem ordens para levar Mumu. Jilin responde que não tem intenção de deixá-los levá-la, e ao se recusar a cooperar, o líder do grupo se prepara para forçá-lo. No entanto, Lin rapidamente os derrota em segundos, surpreendido com quão fracos eles são para agentes enviados por uma organização tão grande. Após a luta, Lin corre de volta para sua irmã e Mumu, mas ao chegar, sua irmã o repreende por ter demorado tanto. Lin tenta minimizar a seriedade da situação, dizendo que precisam voltar para casa cedo porque estão esperando uma visita. Nesse momento, eles percebem que Mumu não está com eles, e preocupada, a garota de cabelo vermelho diz que está apenas terminando de se vestir. Quando Mumu finalmente aparece, ela está vestindo um lindo vestido roxo. Então, a irmã de Lin sugere que Mumu fique com eles, prometendo cuidar dela como se fosse sua irmã mais velha. Jai fica perplexo porque sabe que a situação de Mumu ainda não está resolvida e que há risco de ela estar em perigo. No entanto, sua irmã o convence com um olhar doce, lembrando-o de que ele é um herói e que pode protegê-las. Relutantemente, Jilin concorda com a ideia, e embora seus companheiros estejam inicialmente céticos, eles acabam concordando também, raciocinando que Mumu estaria mais segura sob seus cuidados. Apesar disso, Shen permanece vigilante, lembrando-se dos avisos de Dong sobre o perigo que cerca Mumu. Enquanto seus companheiros discutem silenciosamente seu próximo movimento, Shen continua a ponderar sobre como garantir a segurança de Mumu após derrotar os assassinos. Eles voltam para casa com uma expressão calma, embora interiormente estejam alertas para o que pode acontecer a seguir.
Nos escritórios da organização, o diretor Woo Yong está furioso após alguns de seus capangas terem sido capturados. Ele xinga os heróis, sabendo que os mais poderosos estão atrás de Dong, e lamenta não ter ninguém confiável para recuperar a garotinha. No entanto, um homem que o acompanha, sentado em um sofá, o assegura calmamente de que esses acidentes são inevitáveis. Ele diz a Woo Young para não se preocupar, pois tem homens preparados para lidar com a situação e que boas notícias chegarão em breve. Esse homem misterioso sorri de forma sinistra, como se tivesse tudo sob controle. Enquanto isso, na casa de Sheng, um ninja desliza silenciosamente pelas sombras, com a intenção de lançar um ataque. Observando suas telas, Shen se dá conta da presença dela. Antes que Fi possa emboscá-lo. Com um movimento rápido, sua cabeça parece se soltar do corpo. Mas é apenas um truque. A ninja se vê cercada por manequins com dispositivos estranhos que emitem sons aterrorizantes, fazendo-a gritar de medo. Sheng, vestido com um roupão, se aproxima da cena, curioso com a confusão. Irritada por ter sido enganada tão facilmente, a ninja tenta atacar usando o que acredita ser uma arma. No entanto, Jan a impede e explica que é apenas uma escova de dentes que ele ainda está aperfeiçoando. Confusa, a ninja tenta atacar novamente, desta vez com o que parece ser uma espada laser, mas Sheng interrompe para explicar que, na verdade, é um dispositivo de higiene pessoal para missões. Ao golpeá-lo, o roupão de Shen cai, deixando-o nu, o que deixa sua oponente ainda mais desconcertada. Sentindo-se completamente atordoada e assediada pelo pervertido, ela decide fugir, enquanto Sheng, ainda perplexo com o encontro, se pergunta quem era aquela garota estranha. De volta à casa de Lin, ele relaxa no sofá, enquanto sua irmã e Mumu estão no banheiro. Do lado de fora, um homem misterioso observa a casa com a intenção de sequestrar a garota. Justo naquele momento, Jilin aparece atrás dele, acusando-o de ser um pervertido por espionar as meninas. O intruso, pego de surpresa pela aparição repentina de Lin, tenta se justificar, afirmando ser um dos melhores assassinos da organização, ostentando o poder de um Hanka. No entanto, antes que ele possa reagir, o protagonista o derruba no chão com facilidade. Atordoado e incapaz de compreender a força de Lin, o assassino decide se injetar com um soro que aumenta suas habilidades para o nível S, transformando-o em uma figura monstruosa com velocidade sobre-humana. Mas Lin permanece impassível. Quando o assassino tenta um ataque surpresa por trás, Lin corta seu braço com facilidade, zombando de sua nova aparência. O assassino regenera seu membro e lança uma série de ataques frenéticos, mas o protagonista os desvia com facilidade, observando calmamente a fúria de seu oponente. Com um golpe devastador, Lin manda o assassino voando, que, ao aterrissar, fica completamente perplexo com o imenso poder do herói. Jilin dá um aviso final, instruindo o assassino a informar seu chefe para não tentar mexer com a garota novamente. No entanto, enquanto se regenera, o assassino insiste que voltará repetidamente até completar sua missão, ameaçando fazer a família do protagonista sofrer. Isso enfurece o herói, que começa a liberar seu poder original, o poder do zero. Sem hesitar, ele aniquila o assassino com um único golpe que parte uma montanha ao meio, prometendo nunca mais perder alguém que ama. De volta para casa, a irmã de Lin sai do banheiro e pergunta onde ele esteve, ao que ele responde que saiu para resolver alguns assuntos. Enquanto ocupavam o banheiro, eles compartilharam uma piada leve sobre o filme de super-herói que estava passando na TV, e o protagonista comentou que, como sempre, os heróis vencem. Mais tarde, ele lançou um olhar para um dispositivo que continha informações sobre Mumu e se lembrou de que, em 3 dias, Rui tentaria contatar a companhia de evolução genética. Sabendo que esta era sua única chance de libertar a organização de sua liderança corrupta, o protagonista cerrou o punho, resoluto em sua decisão de agir e restaurar a paz. Jilin estava imerso em uma profunda reflexão sobre seu passado como herói. Desde que decidiu se aposentar, ele viveu com o peso de suas ações e motivações. Perguntava-se se realmente lutou por justiça ou se estava apenas seguindo um ideal imposto por outros. Seus pensamentos o levaram de volta a uma conversa fundamental com Yatan, que uma vez lhe disse que conheceu muitos heróis ao longo dos anos, alguns com grandes ideais, mas sem o poder de realizá-los, e outros que eram altamente habilidosos, mas cujos egos e vaidade os impediam de fazer sacrifícios reais pelo bem comum. Em meio a essas memórias, Jilin recorda a imagem de Zan, um herói com poder relativamente pequeno que uma vez arriscou sua vida para salvá-lo. Esse ato de sacrifício teve um impacto profundo nele, servindo como um lembrete constante do que realmente significava ser um herói. Enquanto os pensamentos de Jilin se detêm nessas experiências, ele começa a forjar um novo plano para restaurar a paz na cidade, não importando o custo. Horas depois, Lin e sua equipe se encontram com Dong, uma heroína renomada. Dong explica que naquela noite, Rui, um criminoso de alto perfil, estará em contato novamente com a Generic Evolution Company, uma organização clandestina dedicada à experimentação humana. A missão do grupo é obter uma amostra do soro potencializador que Rui planeja vender, uma substância extremamente perigosa.
O soro poderia amplificar as habilidades de qualquer um a níveis inimagináveis, e sua distribuição no mercado negro poderia levar a um caos total a qualquer custo. Eles não podem falhar. Se o soro chegar ao mercado, as consequências serão catastróficas. Para ajudá-los em sua missão, Dong apresenta Xiao, uma heroína de nível superior e irmã mais nova de Dong. Xiao rapidamente demonstra seu desprezo pelo grupo, vendo-os como fracos e ineficazes. Em particular, Xiao desdenha de Lin, o que leva ele a zombar de sua altura, o que a irrita ainda mais. A tensão aumenta entre eles até que Dong tenta acalmar sua irmã, lembrando-a de não subestimar o grupo. Embora Lin possa não parecer particularmente forte, Dong acredita firmemente que ele é o único capaz de romper as defesas de Rui. Nesse momento, Yang intervém para aconselhar Xiao a não mexer com alguém tão forte. Pequena, o que leva Xiao a dar um golpe de aviso em Yang. Sentindo-se humilhado, Yang se pergunta se eles realmente precisam da ajuda dela no grupo. Jan assegura a Dong que, apesar de suas dúvidas, Lin pode completar a missão sozinho, pois ele é muito poderoso. Mais intrigada, Xiao pergunta sobre o garoto de óculos, que responde que não tem interesse em se juntar a essa missão perigosa, mas não pode desistir. Rui vendeu informações sobre sua família, tornando-os alvos de perseguição. O jovem não pode permitir que sua família sofra devido aos seus erros, por isso decidiu seguir com o plano apesar do risco. A tensão dentro do grupo é palpável, mas não há tempo para mais discussões. Dong anuncia que 13 já se infiltrou na sede da Generic Evolution Company. Se falharem, todos os seus esforços terão sido em vão. Ao anoitecer, o grupo se esconde nos arbustos, observando enquanto Rui, acompanhado de seus capangas, chega ao ponto de troca. A Muscle Association, um grupo formado por homens extremamente fortes, aparece na cena e começa a admirar o físico de Lin, o que irrita nosso protagonista. De repente, um helicóptero desce do céu e dele emerge o ninja que havia atacado Shan, acompanhado por um misterioso ancião apresentado como Sr. Gang, um aliado perigoso de Rui. A Muscle Association, sem esperar pelo sinal de Dong, avança impulsivamente contra os criminosos, complicando o plano. Vendo a situação, Shan decide entrar na luta, enquanto Xiao, irritada, diz a Yang para não interferir. Logo, uma batalha eclode entre os heróis e os capangas de Rui. Em meio ao caos, Lin se esgueira em direção a Rui, buscando uma oportunidade para capturá-lo, enquanto Dong tenta impedir que o Sr. Gang e o ninja escapem. Dong pede à irmã que derrube o helicóptero com sua habilidade de gelo, mas antes que Xiao possa agir, Rui convoca um de seus assassinos de alto escalão, um atirador conhecido como o Caçador, que abre fogo em Xiao. Embora ela seja atingida, Yang, preocupado, rapidamente ajuda. O Caçador, um herói corrompido com a habilidade de alterar as trajetórias das balas, se revela um dos maiores obstáculos da missão. Com seu poder, aproximar-se dele sem se ferir é quase impossível. Nesse momento, Dong diz a Jilin que houve uma mudança de plano. Agora, ele deve enfrentar o Sr. Gang, enquanto Dong enfrenta Rui. Lin concorda e avança em direção ao ancião, que imediatamente o reconhece como o herói que matou um de seus subordinados. Justo quando o confronto está prestes a começar, o ninja aparece para atacar Jay, iniciando uma feroz batalha. Enquanto isso, Yang leva Xiao para um lugar seguro, mas ela apenas o agradece dizendo que ele é um fardo para ela. No entanto, isso logo muda, pois Yang, um gênio em estratégias, orienta Xiao a direcionar seus poderes em uma direção específica, permitindo que ela congele Hunter, que estava se escondendo furtivamente na escuridão. Agora, Xiao consegue confiar em seu novo companheiro, percebendo que o julgou como um fardo sem realmente conhecê-lo. O que eles não previam é que Hunter tinha um plano reserva, algo que nem Xiao nem Yang poderiam ter previsto. Xiao fica presa em um campo de força X, e Yang é atacado brutalmente por trás. As coisas parecem ter saído do controle, e do outro lado, Dong é derrotado pelas mãos de Rui. Rui, empolgado por ter derrotado seu oponente, agarra Dong pelos cabelos e levanta a mão em sinal de vitória. No entanto, Dong permanece calma e lhe diz que, embora ela tenha caído, isso não sinaliza o fim dos heróis, pois sempre haverá outros dispostos a enfrentá-lo. Aproveitando a oportunidade, ela tenta um ataque surpresa, criando uma lança de gelo em sua mão e a lançando contra ele. Mas Rui desvia habilidosamente e contra-ataca, derrubando Dong no chão com um movimento rápido e forte. Enquanto isso, os companheiros de Dong estão lutando suas próprias batalhas, cada um enfrentando desafios difíceis e aparentemente sendo superados por seus inimigos. Rui os zomba, rindo da fraqueza do grupo, e repreende Dong como líder, chamando-a de fracasso e declarando que ela não é uma heroína em nenhum sentido. Em outro lugar, Gang, um dos capangas de Rui, toma uma decisão desesperada e usa um soro especial que aumenta suas habilidades. Esse soro eleva sua energia a um nível S, comparável aos heróis mais poderosos. Com sua energia amplificada, Gang jura vingança e se lança contra Lin Jay. Após troparem alguns golpes, no entanto, Lin demonstra sua superioridade com facilidade e derrota o velho, provando que mesmo o poder aumentado de Gang não é páreo para ele. Em outra parte do campo de batalha, Zeng enfrenta a ninja, que parece estar sendo forçada a lutar contra sua vontade. Zeng, percebendo que a luta é desfavorável, tenta parar a batalha para conversar com ela.
Ele se aproxima lentamente, falando calmamente, pedindo que ela pare de lutar e converse, assegurando-a de que entende que ela está sendo compelida a agir dessa forma. Zen oferece a ela uma chance de uma nova vida, dizendo que se ela continuar por esse caminho, acabará sendo capturada ou morta. À medida que Zen se aproxima, ele se lembra do passado da garota, onde nenhum herói veio salvá-la. Mas ele a assegura de que as coisas mudaram, que agora ela tem alguém disposto a ajudá-la. Vendo a sinceridade nas palavras de Jen, a garota começa a hesitar. Jen, ainda se aproximando, pergunta a ela o que ela prefere, ser uma heroína ou enfrentar a morte. Após um momento de reflexão, com lágrimas nos olhos, a garota finalmente concorda, abaixando sua adaga e encerrando o conflito pacificamente em um abraço. Enquanto isso, Yang está em uma situação crítica. Ele está sendo repetidamente espancado pelo caçador, um inimigo que não tem interesse em mostrar misericórdia. Desesperado, Yang decide usar um artefato que tem com ele, mas o caçador, ágil, se desvia a tempo. Yang lança o artefato, mas o caçador o desvia facilmente e contra-ataca com um poderoso chute no estômago de Yang, derrubando-o. Shao, vendo a situação de seu companheiro, tenta negociar com o caçador, perguntando quanto Rui pagou a ele por tudo isso e oferecendo pagar o dobro. No entanto, o caçador recusa, afirmando que tem ética profissional. Aproveitando a distração, Yang tenta dar um soco no rosto do caçador, mas o golpe não tem efeito devido à armadura metálica do inimigo. Sem perder tempo, o caçador começa a atacar Yang repetidamente, deixando-o no chão e desferindo um golpe final que o nocauteia. Shao, impotente, começa a chorar, pois não consegue ajudar seus companheiros enquanto está presa no campo de força. Derrotado, Yang, com a pouca força que lhe resta, pergunta a Shao que tipo de heroína ela quer ser enquanto tenta ativar um detonador. Mas o caçador percebe seu plano e, com um golpe decisivo, deixa Yang inconsciente, interrompendo sua tentativa. A situação força Shao a usar uma técnica letal, uma habilidade projetada para executar seu oponente congelando-o no lugar. Dong, ainda sob ataque de Rui, nota o desaparecimento do caçador e tem uma breve conversa com Rui, que lhe diz que é hora de inverter a situação. Usando seus poderes de gelo, Dong o congela em um momento de descuido, mas ele ri, avisando-a que mesmo congelado não pode ser parado. No entanto, ela responde que estava apenas ganhando tempo e chama por Lin Jai. Ele aparece instantaneamente, posicionando-se atrás de Rui e sem hesitar desferindo um golpe poderoso que o manda voando. Depois de se certificar de que seu companheiro está bem, a batalha continua. Vendo que Dong assumiu o controle da situação, Rui percebe que está em desvantagem. Em desespero, decide usar o soro potencializador, semelhante ao que Gang usou anteriormente, mas em uma dose muito maior. Esse soro transforma Rui em uma criatura monstruosa com imenso poder, permitindo-lhe lançar lâminas afiadas de seu corpo. Sem perder tempo, ele começa a atacar Dong e seus companheiros, disparando lâminas contra eles com precisão mortal. No entanto, Lin Jai mais uma vez demonstra sua habilidade incrível, bloqueando os ataques sem sofrer um único arranhão. Rui, surpreso com a resistência de Lin, começa a entender que está enfrentando um oponente de rank S, ou possivelmente alguém ainda mais forte. Apesar disso, ele não desiste e lança um ataque desesperado, tentando desferir um golpe em Lin Jai. No entanto, com uma facilidade impressionante, Lin desvia de seus golpes e até consegue interrompê-los com um único contra-ataque. Rui, em sua forma monstruosa, continua seu ataque implacável, mas Lin o supera a cada momento, mostrando que a diferença de força é avassaladora. Com um movimento rápido e preciso, Lin lança Rui para o alto e salta atrás dele para continuar o ataque. Aproveitando a batalha aérea, Rui lança uma série de lâminas em direção a Lin, mas Lin desvia de todas com agilidade, demonstrando sua habilidade superior em um momento decisivo. Lin Jai libera seu poder oculto, atingindo Rui com um golpe devastador que o faz despencar ao chão. O impacto é tão intenso que uma explosão de luz, semelhante a uma estrela, ilumina o céu, marcando o fim da luta. Todos os presentes ficam astonados com o poder de Jai, e Rui, derrotado, cai ao chão, inconsciente, revertendo lentamente a sua forma humana. Uma vez que a batalha termina, Dong se aproxima de seus companheiros para garantir que todos estejam seguros. Com um tom amigável, Dong pergunta a Lin se ele realmente é um herói de rank S. Lin, ainda incerto, admite que não sabe ao certo, pois nunca foi avaliado adequadamente. Enquanto isso, Gen retorna, carregando nos braços a garota ninja que convenceu a se juntar à equipe. Gen explica a Dong e aos demais que, após uma conversa honesta, ela decidiu mudar de lado e aceitar a oferta de se juntar a eles. Embora a situação tenha sido desafiadora, a vitória agora parece estar ao seu favor. O grupo tira um momento para celebrar, aliviados por tudo ter acabado e por cada um deles estar a salvo. No entanto, sua paz é curta, pois são interrompidos por Shao, que chega carregando Yang, ferido e inconsciente sobre seus ombros.
Shao, chorando, implora por ajuda para o jovem e uma sensação de preocupação os invade. Alguns dos membros feridos do grupo estão no hospital, se recuperando de uma intensa batalha recente. Enquanto descansam, as notícias relatam a captura de um grupo de criminosos durante uma troca ilegal. Isso enfurece Jean, que está visivelmente chateado, apesar de sua saúde ter melhorado devido ao tratamento que recebeu. Ele se sente decepcionado, porque foi sua equipe que prendeu os vilões, mas a mídia não mencionou uma única palavra sobre eles. Shao, sua companheira, explica que a família de Rui é muito poderosa e, se descobrirem a identidade do grupo de Yang, certamente retaliarão. Apesar de sua raiva, Shao tenta distraí-lo oferecendo comida, embora Jean continue irritado, mas também um pouco atrapalhado, pois os dois agora estão bem próximos. Antes, eles não se suportavam e estavam sempre discutindo. Shen, descansando na maca ao lado, interrompe o momento com um conselho. Ele diz a Jean que um verdadeiro herói deve realizar feitos sem esperar reconhecimento. Essa lição acalma um pouco Shen, embora ele ainda permanece um pouco frustrado. Nesse instante, o ninja, agora vestido como um traje de empregada, oferece a Shen algumas fatias de maçã, cuidando dele com atenção. A tensão na sala parece diminuir quando Lin Jiai entra de repente. Jean diz a ele que o admira por estar vivo e tão cheio de energia, ao que o protagonista responde que está surpreendido que Jean tenha conseguido sobreviver. Lin aproveita a oportunidade para perguntar sobre Dong, que está desaparecida desde o incidente há cerca de uma semana. Nesse momento, a irmã de Shao aparece atrás dele, brincando se ele já sente falta dela ou se talvez tenha se apaixonado por ela. Após uma conversa leve, mas um pouco atrevida, Dong menciona que, após testemunhar a batalha, decidiu entrar em contato com o Clube dos Heróis para que todos recebam treinamento especial. Todos, exceto Lin Jiai, aceitam o desafio. Ele, confiante em suas habilidades, declara que não precisa de nenhum treinamento, pois já é forte o suficiente. Essa afirmação irrita o grupo, que o considera arrogante. Shao o chama de estúpido por acreditar que é invencível só porque derrotou 2 oponentes de rank A. Ela o lembra de que acima do rank A existem heróis de rank S e SS, que ele não conseguiria derrotar nem mesmo com sua força. O protagonista, no entanto, responde com confiança, afirmando que poderia derrotá-los todos de uma vez. Eu preciso da confiança de Lin Jiai na minha vida. Provocados pelas palavras de Lin Jiai, o grupo decide colocá-lo à prova. Todos eles vão até o telhado do prédio para confrontá-lo. A cena se enche de ação quando Shao Shen, Dong e Fei, a garota ninja, lançam um ataque em uma velocidade incrível, mas Lin desvia de cada golpe com facilidade. Eles tentam atingi-lo com toda a força, mas nenhum dos ataques deixa marcas. Lin os repreende pela falta de coordenação, o que apenas enfurece mais Shao. Ela parte para cima dele novamente em combate direto, mas é rapidamente dominada e lançada para longe pelo impacto de seu golpe. No entanto, Fei consegue interceptá-la no ar, antes que ela atinja o chão. Fei então decide levar a sério, e ao remover seu uniforme de empregada, revela um traje de combate. Junto com Dong, ela lança outro ataque, usando suas habilidades de gelo para criar um pilar gigante sobre os pés de Lin. Mas com um único soco, Lin destrói o pilar. Dong tenta usar os fragmentos de gelo voadores para formar uma armadilha em forma de lótus ao redor de Lin, na esperança de prendê-lo dentro. No entanto, seu esforço se mostra inútil, pois Lin quebra a armadilha com outro soco e nocauteia Dong com a mesma facilidade. Nesse momento, Fei se aproveita a distração para atacar Lin por trás, mas ele, com um giro rápido, a derruba com um chute. Em meio à confusão, Lin se lembra de que Shen também faz parte da luta e percebe que Shen tem tentado escapar para evitar o mesmo destino que seus companheiros. Mas sua astúcia não adianta, pois ele também acaba sendo derrotado. Após a sessão de treinamento no telhado, as tensões entre os heróis parecem aumentar um pouco. Enquanto alguns deles reconhecem que precisam melhorar suas habilidades e treinar mais, Lin continua convencido de que seu poder é mais do que suficiente para enfrentar qualquer ameaça. Naquela mesma noite, na casa de Jai, as coisas estão bastante tensas quando sua irmã descobre que ele trouxe um cachorro para casa. Isso causa conflito entre eles, já que a irmã do protagonista considera irresponsável adotar um animal de rua quando ele não consegue nem ganhar dinheiro para sustentar a família. No entanto, tanto Lin, Momo quanto o cachorrinho fazem caras tristes, o que eventualmente convence sua irmã a aceitar o animal. Apesar de ceder aos encantos do filhote e de seu irmão, ela decide tomar uma atitude. No dia seguinte, ela é vista em seu local de trabalho, um laboratório de aprimoramento genético. Ela decide usar o cachorro como sujeito de teste para aumentar sua inteligência e evitar que ele cause problemas em casa. Enquanto realiza os experimentos, ela recebe uma ligação do Dr. Kim, que a informa de que não precisa acompanhá-lo naquele dia. Ele pede que ela fique em sua área trabalhando em seus experimentos. Enquanto isso, de volta ao laboratório, a tensão aumenta. O Dr. Kim está acompanhado por vários homens, incluindo Rui, que está inconsciente e em estado mental crítico devido aos danos de sua última batalha. O patriarca da família de Rui também está presente, observando de perto a situação.
O Dr. Kim explica que as memórias de Rui se tornaram confusas e ele perdeu a capacidade de pensar claramente sobre questões complexas. Enfurecido com isso, o patriarca decide acabar com a vida de Rui usando seus poderes, justificando que, se Rui não pode ser curado, então ele é lixo indigno de sua família. Após eliminar Rui, o patriarca se volta para o Dr. Kim, exigindo que ele acelere o projeto de pesquisa. Depois de dar várias ordens, o patriarca deixa o laboratório. A tensão não diminui quando Yang Dong, o irmão mais velho de Dong e um indivíduo corrupto, aparece. Imediatamente depois, Yang Dong tem uma breve conversa com o Dr. Kim sobre a condição de Rui, e é revelado que ambas as famílias estão colaborando em um projeto para vender um soro de aprimoramento. Ao final da conversa, o médico menciona a falta de pessoal para avançar rapidamente com o projeto, mas Yang Dong trouxe outro homem, um médico especializado para ajudar. Após ameaçar o médico, Young-dong volta com o protagonista e sua equipe. Depois do treinamento, eles se reúnem novamente para conversar. Dong, ainda irritado com os comentários de Lin, tenta flertar com ele, mas não percebe que ela está atraída por ele. De repente, Xi-Shen, o líder da banda, aparece impressionado com a proximidade de Lin com Dong e pede que ele seja seu mentor e o ensine a se tornar um verdadeiro herói. No entanto, Lin recusa de todas as maneiras possíveis, deixando claro para Cheia que não tem interesse em treiná-lo. Nesse momento, a cena muda para uma reunião onde o novo diretor da Associação dos Heróis está prestes a ser anunciado. Para a surpresa de todos, Young-dong é apresentado como novo diretor. Após fazer um discurso, o público o aplaude, mas vemos a expressão séria no rosto de Dong enquanto ela se aproxima de seu irmão. Em uma conversa privada, é revelado que Dong será forçada a um casamento arranjado em poucos dias, organizado por sua família. Young-dong, em um ato de crueldade, agarra seu rosto com força e a lembra de que ninguém, nem mesmo seus amigos, poderá ajudá-la a escapar dessa situação. Após fazê-la chorar de frustração, Young-dong vai embora. No entanto, o irmão mais velho de Dong percebe a presença de sua amiga parada atrás da porta. Ele a convida a entrar e, após uma breve conversa, Young-dong se dirige a Lin. Ele sabe que Lin foi quem derrotou Rui e as forças de elite da Corporação de Evolução Genética. Impressionado com sua força, pergunta se Lin gostaria de se juntar à sua família e continuar ascendendo. Mas Lin Ji, fiel ao seu estilo, recusa de forma direta. Young-dong, visivelmente ofendido, diz que é uma pena, mas que as portas de sua família estarão sempre abertas se ele mudar de ideia. No entanto, Lin, sempre arrogante, não apenas rejeita a oferta, mas também aumenta a aposta, convidando Young-dong a tentar matá-lo enquanto sente sua mão em seu ombro. Chocado com as palavras de Lin, Dong tenta avisá-lo para se controlar, já que as coisas podem não acabar bem se ele continuar assim. Young-dong tenta impor seu poder sobre Lin, aumentando sua energia, com a intenção esmagadora de forçá-lo a se ajoelhar. No entanto, seu esforço se mostra inútil. Lin calmamente eleva sua aura e imediatamente força Young-dong a recuar, que acaba sangrando devido à pressão. A batalha pela supremacia termina de forma decisiva e o protagonista se apressa para verificar seus amigos. Dong, visivelmente afetada, corre até seu irmão para perguntar por que ele fez tudo isso. Seu irmão responde que simplesmente queria testar a força do garoto, embora internamente esteja furioso. Seu verdadeiro objetivo era estabelecer sua dominância, mas a derrota o faz sentir que perdeu e que é inferior a Lin. Frustrado, ele se retira da cena. O grupo sai do prédio, preocupado com o que aconteceu. A situação os deixa com uma sensação ruim, e todos concordam que Dong está em apuros. O protagonista avisa que eles devem ser mais vigilantes a partir de agora, e ordena a 3 de seus companheiros que investiguem a situação. Embora nem todos estejam totalmente convencidos, eventualmente concordam com o pedido. De repente, Lin recebe uma ligação de sua irmã. Marcela informa que o experimento com o cachorro foi um sucesso, e pede que ele venha buscá-lo. Após desligar, um novo médico aparece no laboratório, e a irmã explica que o experimento foi um completo sucesso. Como o cachorro agora é capaz de ler, o médico fica surpreso e parabeniza a garota antes de ir embora. Enquanto isso, o pretendente da irmã chega para avisá-la de que ela deve escapar. Como o Dr. Kim está sendo chantageado e as tensões podem escalar para um conflito, a irmã, preocupada, decide que deve ficar para proteger o Dr. Kim. Ignorando os avisos de seu pretendente, o jovem, frustrado, chama seus agentes para investigar e proteger o laboratório. Enquanto isso, Shen e o protagonista caminham pelas ruas e notam alguém suspeito observando o prédio do Dr. Tim. Eles decidem se aproximar e descobrem uma jovem misteriosa que detém para coletar informações. No alto de um prédio, outros 3 indivíduos também estão observando o laboratório, e um deles se pergunta onde está seu companheiro. Pouco depois, Lin aparece carregando-a debaixo do braço. Tendo espancado o grupo com o qual ela estava trabalhando, eles verificam todos para descobrir para quem estão trabalhando. Entre os pertences, encontram um medalhão que indica que pertence a uma das 8 grandes famílias, o grupo Tian, ligado à família Long, de onde vem o pretendente da irmã do protagonista. Após descobrir o medalhão, o protagonista fica enfurecido, acreditando que o grupo Tian está tentando levar sua irmã à força.
Logo depois, os membros do grupo Tian entram em contato com ele para relatar que foram completamente derrotados. Enquanto isso, no laboratório, Lin dá à irmã um pingente e lhe diz que, se a situação piorar, ela deve apertar o botão para que ele possa vir protegê-la. Imediatamente, a irmã se lembra do aviso de Chen e, para evitar envolver seu irmão, age como se não estivesse ciente de nenhum perigo. Ela se desculpa dizendo que são apenas pesquisadores e não estão envolvidos em questões maiores. Tentando parar a superproteção do irmão, ela pede que ele leve o cachorro e a deixe continuar com seus experimentos. Após uma breve conversa, Shen assume a responsabilidade pelo cachorro, já que, sendo rico, não terá problemas em cobrir os custos envolvidos. 2 dias depois, Tracy continua investigando o Dr. Tim. Durante sua vigilância, ele se surpreende ao ver Dong se maquiando em casa até notar a chegada de um veículo do qual sai um homem loiro chamado Yu. Ele parece ser o pretendente da mulher e a agradece por derrotar Rui, o que lhe permitiu se tornar o herdeiro oficial da família. As palavras frias e arrogantes de Yu irritam Dong, que o insulta. Provocando uma reação violenta, Yu empurra a jovem ao chão e, zombando dela, a força a entrar no veículo. Nesse momento, um grupo de homens musculosos da organização de Dong aparece para defender sua honra, mas os capangas de Yu bloqueiam seu caminho. Yu se apresenta como o futuro marido da garota, mas isso não importa para os defensores de Dong, que só veem Yu maltratando a jovem. Eles partem para a briga, mas não conseguem ferir os homens de Yu, que se revelam robôs que rapidamente dominam a luta. Desesperada, Dong implora a Yu para parar os robôs, mas Yu a força a assistir enquanto seus companheiros são espancados e paralisados. A impotência leva a garota a ameaçar Yu com uma lâmina de gelo em seu pescoço. Nesse instante, uma bala estilhaça o vidro do veículo, mirando diretamente em Yu, mas ele a pega com os dedos e a devolve, ferindo o atirador, que sabemos ser Tracy. Yu então revela que possui o poder de matar pelo ar e ataca Tracy com um corte poderoso que o fere gravemente. Cansado do jogo, Yu decide ir embora, seguindo os apelos de Dong, que promete fazer o que ele quiser para salvá-la de seus amigos. Antes de sair, Yu força Dong a assistir enquanto seus companheiros são deixados em péssimas condições, deitados no chão. Quando o veículo de Yu finalmente parte, os robôs recebem uma nova ordem para eliminar todos os presentes. A situação se torna mais perigosa, deixando claro que a luta pela sobrevivência está longe de acabar e que muitas pessoas poderosas estão por trás de todos esses atos de violência. Tracy se encontra em perigo mortal, encurralado por um grupo de robôs que se prepara para atirar e acabar com sua vida. No entanto, justo antes que um dos robôs dispare, Lin Jai aparece inesperadamente para salvá-lo. Invocando uma impressionante espada flamejante, o herói avança para a batalha, destruindo o primeiro robô com um golpe preciso. A explosão alerta as outras máquinas, que se reúnem para atacar. No entanto, apesar de todos dispararem simultaneamente, nenhum tiro atinge o alvo. Um a um, os robôs são desmanchados pelo protagonista, demonstrando um nível de habilidade e destreza incomparáveis. Quando o último dos robôs cai derrotado, uma notificação alerta Yu, que não pode deixar de ficar surpreso ao perceber que alguém eliminou todas as suas máquinas. Intrigado com a situação, Wu abre um holograma para ver o que está acontecendo e descobre Lin Jai empunhando uma espada flamejante extraordinariamente poderosa. Esse detalhe chama sua atenção, pois ele reconhece a arma como uma espada sagrada que contém o espírito do fogo. Imediatamente, Wu informa Dong sobre o que viu, reconhecendo a destreza de Lin, que agradece a Dong por entregar uma arma tão incomparável como presente. Ao saber que a família Yang está por trás dos recentes problemas, Lin decide que não pode ficar parado, embora seus companheiros sugiram que deveriam. As prioridades iniciais são cuidar dos feridos. Lin jura a Tracy que o vingará e resgatará a senhora Dong. Mais tarde, todos se reúnem na casa de Yang para planejar como salvar a mulher que foi sequestrada. Mas, assim que começam a elaborar o plano, Yang questiona se perderam a cabeça, alertando-os de que enfrentar a família Rui é um suicídio. Dado que eles são uma das famílias mais poderosas e possuem uma legião avançada de robôs, Zan tenta convencê-los a reconsiderar. No entanto, seus companheiros permanecem firmes em sua decisão, explicando que não podem abandonar seu amigo. Por fim, eles conseguem persuadir Yan a se juntar a eles, e nesse momento, Shi Shen chega para oferecer sua ajuda. Após uma breve conversa, eles começam a formular um plano para resgatar a mulher. Fei consegue acesso ao sistema de segurança da mansão onde Dong está sendo mantido, com a ajuda do cachorro super inteligente que aprimorou suas habilidades. Com acesso à segurança garantido, Fei examina o layout do edifício e revela que uma cerimônia de compromisso está sendo preparada dentro da mansão. Fei informa a todos que Dong está sendo forçado a se casar para forjar uma aliança entre as famílias. Ao saber que seu amigo está sendo tratado como uma mera moeda de troca, Lin fica enfurecido.
No entanto, Gen alerta que eles devem agir com cautela para evitar mais ferimentos, como ocorreu com o grupo de Músculos e Tris. Eles eventualmente concordam com um plano que envolve criar uma distração nos portões do prédio para chamar a atenção com a ajuda de Shea e seus seguidores. Enquanto isso, o protagonista Yan e Jan irão infiltrar-se no prédio pela parede, com Fei os guiando pelos sistemas de computador e desativando a segurança. Enquanto tudo isso acontece dentro do prédio, Xiao conversa com sua irmã Dong sobre a cerimônia. Ela pergunta se Dong está realmente disposta a aceitar o casamento, e embora Dong tente tranquilizá-la dizendo que é uma decisão que tomou sozinha, seus verdadeiros sentimentos parecem mais complexos. Nesse momento, Wu entra na sala acompanhado por um jovem que parece ser amigo de Xiao e eventualmente a convence a sair para tomar um ar. Uma vez que estão sozinhos, Wu aproveita a oportunidade para confrontar Dong, interrogando-a sobre o protagonista, pois está interessado em adquirir a espada sagrada que ele empunha. Uma vez dentro do prédio, Yan questiona por que Lin está usando uma máscara. Ele explica que é para ocultar sua identidade, já que todos o estão esperando. Exatamente. Embora mudem sua abordagem, logo são descobertos por Xiao, que se aproxima deles acompanhada. Essa situação deixa Yan visivelmente ciumento. Enquanto ele tenta conversar com o casal para ganhar tempo, Gen e Lin Jai aproveitam a oportunidade para passar despercebidos e chegar a uma porta guardada pela segurança. É então que Gen comenta que é o momento perfeito para agir como um herói e decide distrair os guardas, permitindo que nosso herói entre na sala. Ao entrar, eles se deparam com Dong. Lin revela que vieram resgatá-la, mas ela se recusa a sair, afirmando que não pode abandonar sua família. Ela até tenta lutar contra ele para convencê-lo de que está decidida a ficar. No entanto, ele a imobiliza, garantindo que ela é extremamente importante para ele e que não permitirá que ela fique para trás, nem que a associação Muscle e Tris arrisquem suas vidas em vão. Vendo Dong à beira do desespero, Lin promete solenemente que, uma vez que a resgatar, ninguém mais terá que fazer sacrifícios. Então, com um golpe poderoso de sua lança, ele derruba uma das paredes da sala, abrindo uma rota de fuga. Aproveitando a chance de liberdade, Dong pega a mão do herói e juntos correm em direção à sua libertação. Durante a tentativa de fuga, nosso herói e Dong se reencontram com Yan, que estava sendo brutalmente espancado pelos robôs de Wu. Wu observava a situação com um ar de superioridade. Confiante em seu controle, Lin Jai, vendo Dong absolutamente furiosa, tenta acalmá-la e, sem pensar duas vezes, se coloca entre ela e os robôs. Ele então se volta para Wu e comenta que é uma pena que duas famílias inteiras dependam de apenas uma mulher. Referindo-se à pressão exercida sobre Dong, nosso herói, determinado, remove sua máscara, revelando sua identidade, o que visivelmente irrita Wu, levando-o a desafiar nosso herói para um duelo para determinar o verdadeiro vencedor. Os termos são que, se o protagonista vencer, ele e seus amigos poderão sair livres. Mas se Wu sair vitorioso, nosso herói deve entregar a Espada do Fogo Espiritual, uma arma lendária perdida há muito tempo. Dong fica inquieta com isso, sabendo que Wu é um dos jovens mais poderosos de sua família. No entanto, Lin a tranquiliza mais uma vez, afirmando que ele também possui uma força considerável, o que enfurece ainda mais Xiao, que se vê cara a cara com alguém aparentemente ainda mais arrogante do que ele. Sem perder mais tempo, Wu leva nosso herói para a arena de combate, preparado para resolver tudo em um duelo. Enquanto isso, em outro lugar, Yan tenta convencer o garoto rico de que Xiao não está interessado em caras bonitos e sedutores. Isso faz com que Xiao, envergonhada, reaja dando um soco na cabeça de Yan, enquanto ela visivelmente se enfurece e fica vermelha. No meio da confusão, ela pergunta a Jan o que ele está fazendo ali, ao que ele responde que veio resgatar a senhora Dong, surpreendendo Xiao, já que segundo sua irmã não havia nenhum problema. De volta à arena, ambos os grupos familiares se reúnem para testemunhar a confrontação, que Yu apresenta como o evento principal da celebração da união entre as famílias. Ele reitera os termos do duelo. Se vencer, ele se casará com Dong e receberá a Espada do Fogo Espiritual de nosso herói. Os anciãos da família reconhecem essa espada como uma arma divina que havia desaparecido há muito tempo, com seu paradeiro desconhecido. Após uma breve discussão sobre a tentativa de fuga de Dong, seu irmão, claramente irritado, deixa a área. A luta está prestes a começar, e Yu se prepara saltando poderosamente para a arena. Ele anuncia que há um campo de força ao redor da plataforma que repele ataques, portanto não haverá necessidade de se conter durante a batalha. Ao ouvir isso, Lin convoca uma bela lança de jade, surpreendendo Ou, que esperava que ele empunhasse a Espada do Fogo Espiritual. No entanto, Ou continua confiante e se gaba de que o derrotará com apenas um dedo. O duelo começa e em um instante, Wu começa a lançar poderosos cortes de energia. Nosso herói, com pouco esforço, consegue bloqueá-los e rapidamente parte para o contra-ataque. O que se segue é uma intensa troca de golpes onde ambos demonstram sua habilidade e poder, e para ser honesto, nenhum parece ter vantagem. No meio da batalha, Wu cria um escudo e consegue encontrar uma pequena abertura na defesa de nosso herói, liberando um corte de energia que, felizmente, apenas consegue cortar uma mecha de seu cabelo.
Ambos continuam a lutar, até mesmo colidindo seus punhos e criando poderosas ondas de choque que ressoam por toda a arena. A batalha parece empolgar O, que decide se tornar mais sério. Usando seus dedos, ele dispara balas de energia a uma velocidade vertiginosa, buscando qualquer fraqueza em nosso herói. No entanto, ele se defende habilidosamente com sua lança, bloqueando cada disparo com precisão. As explosões dos projéteis levantam uma grande nuvem de poeira ao redor deles, ocultando momentaneamente a figura de O. Ele tenta aproveitar isso para atacar Lin por trás, mas, como se antecipasse o movimento, nosso herói se vira sem esforço e arremessa sua lança, que Yu mal consegue desviar. Nesse momento, nosso herói aproveita a oportunidade para surpreender seu oponente usando sua própria tática contra ele. Ele se move rapidamente atrás de O e, desferindo um poderoso chute, o arremessa com força contra o chão. A multidão fica maravilhada com tal demonstração de habilidade, enquanto Lin Jai recupera sua arma, que, grato por seu equipamento de proteção, se levanta com dificuldade e, usando seus poderes, começa a lançar pedras pelo ar em direção a nosso herói. Ele desvia das pedras com agilidade e tenta contra-atacar com toda a força. Enquanto nosso protagonista avança, o inimigo cria múltiplos escudos para se proteger, mas logo percebe que eles são facilmente cortados como manteiga pela lança de Jade de Lin. Justo antes de seu último escudo ser destruído, O empurra contra a lâmina da lança para desviar do golpe, evitando assim danos diretos. No entanto, Lin reage rapidamente, desferindo um poderoso soco no rosto de O, fazendo-o recuar vários metros. Determinado a acabar com a luta, nosso herói ergue sua lança e gera um majestoso dragão de energia que emerge dela. Desesperado, O tenta se defender criando uma parede de pedras, mas ela é destruída pelo dragão, que consegue cortar seu peito. Enquanto isso acontece, Lin Jai lhe diz que esse corte é uma vingança por seu amigo Tracy, deixando claro que sua determinação vai além de apenas vencer a luta. Essas palavras em Reju, que, usando todo o poder que lhe resta, cria uma gigantesca massa de energia tão poderosa que destrói o campo de força ao redor da arena. Acreditando ter garantido a vitória, Wu lança seu ataque final. No entanto, para sua surpresa, o ataque nunca atinge Lin Jai, que, demonstrando uma calma notável, bloqueia a onda de energia e, com uma velocidade impressionante, desferiu outro poderoso chute que atinge diretamente o rosto de O, derrubando-o da arena e encerrando a batalha de forma decisiva. Humilhado e cheio de raiva por sua derrota, O se recusa a aceitar sua perda. Em uma última tentativa desesperada, ele saca um pergaminho escondido, que imediatamente alerta um dos anciãos presentes, que rapidamente ordena a todos os espectadores que deixem a arena. De repente, uma explosão massiva destrói toda a arena, e Dong e Shao correm em direção às ruínas para ver se seu amigo está seguro. Enquanto isso, os anciãos discutem o pergaminho com preocupação, que se revela ser uma técnica de maldição proibida criada por um poderoso mestre de ranking SS. Ambos concordam que usar tal técnica naquele lugar é uma completa loucura e temem as potenciais consequências do que pode acontecer. Felizmente, o grupo emerge ileso da explosão. Embora a tensão no ar seja palpável enquanto observam Yu emergindo da fumaça, mas com uma aparência diferente, é evidente que a maldição o transformou e sua sede de vingança se intensificou. A preocupação do grupo cresce à medida que não conseguem encontrar Lin, mas para alívio de todos, ele aparece ileso, acalmando-os e garantindo que, uma vez que ele derrote Yu, todos voltarão para casa juntos. Enfurecido pela confiança de nosso herói, O lança um poderoso raio de energia com a intenção de acabar com todos de uma só vez. No entanto, Lin Jai, carregando sua lança com energia, realiza um único golpe que desvia o raio e, sem perder tempo, avança em direção a O e o atinge mais uma vez, deixando-o completamente fora de ação. Para garantir que O não misuse seu poder novamente, Lin Jai tira uma foto dele em seu momento de derrota, um gesto que simboliza a humilhação de O e o marca para sempre. A vitória enche Dong de felicidade e, radiante, ela corre para os braços de nosso herói com a intenção de abraçá-lo e agradecê-lo por salvá-la. No entanto, antes que ela possa fazer isso, uma onda de energia misteriosa paralisa todos, deixando-os sem palavras enquanto testemunha o que está acontecendo. Yongdong está conectado a uma máquina que amplifica seu poder psíquico. Sob a influência de uma droga que potencializa suas habilidades, ele recorda sua infância para se tornar um herói inspirado pela figura lendária Zero. Desde jovem, Yongdong admirava Zero de tal forma que o via como um deus, ansiando brilhar tão intensamente. Um dia, graças à sua conexão com a máquina, o poder de Yongdong começa a aumentar dramaticamente, transformando-o de uma maneira que exige o sacrifício de seu cabelo, mas lhe concedendo a habilidade de flutuar no ar. Felizmente, o grupo emerge ileso da explosão. Embora a tensão no ar seja palpável enquanto observam Yu emergindo da fumaça, mas com uma aparência diferente, é evidente que a maldição o transformou e sua sede de vingança se intensificou. A preocupação do grupo cresce à medida que não conseguem encontrar Lin, mas para alívio de todos, ele aparece ileso, acalmando-os e garantindo que, uma vez que ele derrote Yu, todos voltarão para casa juntos. Enfurecido pela confiança de nosso herói, O lança um poderoso raio de energia com a intenção de acabar com todos de uma só vez. No entanto, Lin Jai, carregando sua lança com energia, realiza um único golpe que desvia o raio e, sem perder tempo, avança em direção a O e o atinge mais uma vez, deixando-o completamente fora de ação. Para garantir que O não misuse seu poder novamente, Lin Jai tira uma foto dele em seu momento de derrota, um gesto que simboliza a humilhação de O e o marca para sempre. A vitória enche Dong de felicidade e, radiante, ela corre para os braços de nosso herói com a intenção de abraçá-lo e agradecê-lo por salvá-la. No entanto, antes que ela possa fazer isso, uma onda de energia misteriosa paralisa todos, deixando-os sem palavras enquanto testemunham o que está acontecendo. Yongdong está conectado a uma máquina que amplifica seu poder psíquico. Sob a influência de uma droga que potencializa suas habilidades, ele recorda sua infância para se tornar um herói inspirado pela figura lendária Zero. Desde jovem, Yongdong admirava Zero de tal forma que o via como um deus, ansiando brilhar tão intensamente. Um dia, graças à sua conexão com a máquina, o poder de Yongdong começa a aumentar dramaticamente, transformando-o de uma maneira que exige o sacrifício de seu cabelo, mas lhe concedendo a habilidade de flutuar no ar. Sua nova presença é tão imponente que o céu escurece, coberto por nuvens de tempestade. Enquanto ele se ergue como uma figura sobre-humana do chão, Lin Jai observa seu novo inimigo, que o desafia abertamente. Apesar de sua nova força, Yongdong percebe que, mesmo com seu imenso poder, não consegue penetrar completamente no reino mental de nosso herói.
Nesse momento, Yongdong convoca um tigre feito de energia espiritual e o lança contra Lin Jai. No entanto, Lin Jai o despedaça com facilidade, como se fosse vidro. Essa demonstração de força permite que nosso herói ferisse Yongdong, fazendo-o sangrar, algo que parecia impossível. Enfurecido por esse ataque, o vilão limpa o sangue do nariz e reprova seu futuro cunhado por ousar desafiá-lo. Ele até mostra que todos ao redor estão de joelhos diante dele, como se fosse uma divindade suprema. Embora Lin, de maneira zombeteira, lhe diga que ele é apenas um homem careca que se considera um deus. Banho em um raio de luz que penetra as nuvens, Yongdong dá a Lin uma última chance de se ajoelhar diante dele, avisando que, se não o fizer, o matará sem hesitação. Longe de estar intimidado, nosso herói assume uma postura ainda mais determinada, fazendo com que Yongdong sorria de satisfação, acreditando que esta será a oportunidade perfeita para demonstrar seu poder absoluto. Sem mais delongas, o vilão cria vários tornados ao seu redor, direcionando-os para Lin Jai. Com a intenção de esmagá-lo, Lin convoca sua lança esmeralda e, com movimentos rápidos e precisos, desvia dos tornados, aparecendo de repente atrás de Yongdong. Em uma intensa troca de golpes, nosso herói questiona o vilão sobre o propósito de ser um deus, se isso significa estar sozinho. Yongdong responde que sob seu domínio não haverá pecado ou disputas, ao que nosso herói retruca que, agindo como faz, ele mesmo se tornou a origem desses problemas. Irritado pelas palavras de Lin Jai, Yongdong convoca uma esfera de energia, que usa para surpreendê-lo e lançá-lo violentamente ao chão. Aproveitando essa abertura, o vilão usa seu poder mental para invadir o subconsciente de nosso herói. Uma vez dentro, Yongdong fica horrorizado ao confrontar todos os monstros que nosso herói enfrentou, uma visão que o impacta profundamente. Entre as imagens, ele vê o protagonista à distância, segurando o corpo sem vida de uma garota. No entanto, ao tentar se aproximar, o jovem olha para cima, seu olhar cheio de fúria, e choca Yongdong, expulsando-o de sua mente. De volta ao mundo real, nosso protagonista começa a ser cercado por uma energia sombria que se condensa ao redor de seu corpo, formando uma armadura. Com uma impressionante demonstração de poder, ele revela sua verdadeira identidade, Zero, o herói lendário. Ao ver Zero diante de si, Yongdong fica completamente perplexo. Experimentando uma mistura de terror e raiva, ele não consegue aceitar que o herói das lendas está diante dele. Ele acredita que deve ser um impostor. Com essa convicção, ele lança outro ataque, convocando tornados que Zero dispersa sem esforço com um simples movimento de sua espada. Após dispersar os tornados, Zero desata um ataque devastador, criando um poderoso laser que corta o céu e perfura as nuvens escuras, indo direto para Yongdong. Reconhecendo o imenso poder do herói, Yongdong não tem escolha a não ser convocar um gigante guerreiro espiritual para se defender. A colossal criatura avança em direção a Zero, tentando esmagá-lo com um soco massivo. Mas Zero desvia com agilidade, demonstrando que sua força e velocidade estão em outro nível. Durante a luta, Zero contra-ataca com uma técnica especial, lançando um feixe de energia que atravessa o guerreiro espiritual, destruindo-o completamente e fazendo Yongdong cair pesadamente ao chão. Apesar da clara vantagem de Zero, Yongdong se recusa a se render. Seu orgulho e arrogância o levam a fazer um último esforço, usando seu poder mental para criar uma técnica que cerca Zero. Mas Zero contra-ataca com um ataque que aparece como fios vermelhos. Esses fios se combinam para formar outra explosão de energia que é lançada diretamente em Yongdong. Zero permanece impassível. Ele levanta sua espada, gerando uma barreira que bloqueia o ataque e com um movimento firme contra-ataca com uma explosão de energia que desestabiliza Yongdong. A energia da espada de Zero cria uma luz tão intensa que ilumina toda a área, dissipando as nuvens e demonstrando sua absoluta dominância sobre o campo de batalha. Exausto e ferido, Yongdong vacila, mas sua determinação permanece intacta. Com uma mistura de desespero e descrença, ele ri, questionando como alguém poderia ter o poder de desafiá-lo e se apresentar diante dele com tamanha confiança inabalável. Nesse momento, Zero caminha em sua direção com passos firmes, apontando sua espada diretamente para seu rosto. Ao emitir um aviso, ele lhe diz que possuir poder não significa que todos os problemas do mundo podem ser resolvidos pela força, sugerindo que Yongdong, apesar de sua vasta força, é apenas uma sombra do que um verdadeiro deus deveria ser. Yongdong, enfraquecido mas ainda desafiador, ri incrédulo. Ele não consegue compreender como alguém se atreve a insinuar que poderia haver algo capaz de se opor a ele e seu poder. Para ele, ser o mais forte é sinônimo de supremacia absoluta. Zero observa calmamente seu oponente antes de levantar sua espada para o céu mais uma vez. Com um movimento gracioso, ele emprega uma técnica chamada Redenção, que limpa todas as nuvens do céu, deixando o horizonte aberto. A técnica gera uma série de padrões luminosos que se entrelaçam, formando uma teia de pura energia que circunda Yongdong. Em meio a essa batalha épica, Lin desata seu golpe final, um ataque devastador que envolve o deus maligno em chamas escuras. Essas chamas, poderosas e sinistras, consomem o corpo do vilão e sua alma começa a se separar.
Lutando para escapar da dor ardente, a espada de Lin, forjada especificamente para esse confronto final, absorve a alma do vilão, enfraquecendo o deus maligno até que ele se reduza a nada mais do que uma casca vazia. À medida que nosso herói retorna à sua forma original, a atmosfera da cena muda de violenta e explosiva para algo mais solene e melancólico. Aqui, no que parece ser o último suspiro do vilão, Lin lhe dá a chance de trocar algumas palavras finais. O vilão, com uma mistura de resignação e aceitação em sua expressão, admite que, comparado à nova força de Lin Jiai, ele não é nada. Ele confessa que seu poder nunca foi suficiente para cumprir seu propósito original. Este momento mergulha na profundidade do vilão, agora reduzido a um homem caído no chão, que começa a refletir sobre sua motivação inicial para desejar poder tão desesperadamente. Com um olhar triste, ele se lembra de como uma vez quis proteger alguém que amava com todas as suas forças. Mas ele falhou. Essa falha se tornou seu ponto de ruptura, o momento em que seu objetivo se distorceu. Seu desejo de proteger aquela pessoa especial o levou a buscar mais poder, a ponto de esquecer por que o queria em primeiro lugar. Ele percebe que seu objetivo original, salvar pessoas e criar um mundo sem violência ou pecado, foi engolido por sua obsessão por força. À medida que avançava, seu poder crescia, mas isso também o afastava de seu verdadeiro eu, transformando-o no ser mais temido e maligno do mundo. Ele então pergunta ao protagonista por que ele é tão forte. A resposta que recebe é inesperada. Lin Jiai se abre, mostrando seu corpo coberto de cicatrizes. Cada uma dessas feridas é o resultado de inúmeras batalhas que ele travou contra monstros, alienígenas e deuses, todos eles buscando invadir a Terra. Lin Jiai, marcado tanto fisicamente quanto emocionalmente, revela que sua maior preocupação sempre foi sua irmã. Ele agradece ao vilão por pelo menos seu rosto e mãos estarem livres de cicatrizes visíveis, permitindo que ele esconda as feridas e evite preocupá-la. Ao longo do anime, a relação entre nosso herói e sua irmã tem sido tensa, mas aqui vemos um novo lado. Embora ela às vezes seja vista como um tanto tóxica, Lin Jiai reconhece que é importante para ele e que, no final, eles lutaram juntos nesta guerra. Quando o vilão tenta perguntar a Lin Jiai sobre uma mulher que ele viu em sua mente durante a batalha, o herói rapidamente se recusa a falar sobre isso. Ele deixa claro que esse assunto é bastante pessoal e pede que ele não o chame mais de Zero, o nome de seu antigo eu como herói. Esse título foi deixado para trás há muito tempo, quando percebeu que não podia mais suportar o fardo de ser um símbolo de esperança para o mundo. Após essa breve conversa, o vilão, que um dia foi um herói, começa a se desvanecer em poeira, aceitando seu destino com um sorriso triste, agradecendo ao protagonista por ter sido aquele que uma vez iluminou seu caminho, reconhecendo que ele era a única pessoa capaz de erradicar a escuridão sombria dentro dele. À medida que seu corpo desaparece, há uma sensação de fechamento, tanto para o vilão quanto para nosso protagonista, que um dia foram camaradas e agora confrontam a realidade de seus destinos divergentes. Pouco depois da batalha, os serviços de emergência chegam às ruínas do prédio onde a confrontação final ocorreu. Tudo está destruído, mas a ameaça foi eliminada. Nosso herói, exausto, se apoia em uma parede ao lado de sua irmã, que parece confusa sobre o que aconteceu. Com uma expressão calma, ele lhe diz que, como seu irmão mais velho, é seu dever estar sempre lá para protegê-la sempre que ela precisar dele. Não importa quão perigoso seja o desafio, ele estará sempre ao lado dela. Ela, um tanto preocupada, confessa que não usou o colar que ele lhe deu, um dispositivo que poderia alertá-lo sobre qualquer perigo. Ela explica que tinha medo de envolvê-lo em algo muito arriscado. Lin Jiai, embora um pouco desapontado, a lembra de que agora ele é um herói registrado, poderoso o suficiente para enfrentar qualquer ameaça. Apesar de suas diferenças, o vínculo entre eles como irmãos é evidente. E ele a pede que, se algo ruim acontecer no futuro, ela o procure imediatamente, para que possam enfrentar juntos. A conversa termina com sua irmã um pouco irritada, mas concordando com ele depois. Com a chegada da noite, Lin fica sozinho, olhando para o mar, perdido em pensamentos. As memórias de tudo que ele suportou o sobrecarregam. Todas as batalhas, as perdas e a recente morte de alguém próximo. Enquanto contempla a água, a figura de Dong aparece para fazer-lhe companhia. Ela compartilha algo muito importante. Decidiu se mudar para outra cidade, onde espera realizar seu sonho de se tornar professora em uma escola para heróis. É um grande passo para ela, e fica claro que nosso herói teve uma influência significativa em sua vida, dando-lhe uma liberdade que ela nunca havia sentido antes. Pouco antes de ir embora, Dong o surpreende ao roubar um beijo. É um momento que os fãs aguardavam há muito tempo, pois Lin Ji, embora habilidoso em batalha, parece saber muito pouco sobre amor. E com isso, Dong se despede de seu pai. E assim, a série chega ao fim. Mas espere, uma nova ameaça está no horizonte para Zero, prometendo um retorno na próxima temporada.